Vocês podem ficar certos, teremos pessoas envolvidas e teremos um nome em específico que será uma surpresa. E ninguém esperaria. Mas só para deixar a pessoa aqui mais tranquila, com base nas informações que a gente tem, a gente pode calcular então que talvez tenhamos mais 4 prisões? Ou 4 pessoas processadas? Eu acredito que sim, Marcondes, porque há elementos para isso, né? Então, como essa primeira fase deixou em aberto, né, essa participação de outras pessoas aqui em outros crimes, muito provavelmente a autoridade policial nessa segunda fase agora de investigação, né, já tem elementos, né? E só está aguardando outras provas técnicas para poder, vamos dizer, requerer uma prisão, né, não digo temporária, mas poder relatar e pedir uma preventiva dessas outras pessoas. Então fecha o caso. Então já fecha, tu já fica mais tranquila, a família vai ficar mais tranquila também, com certeza. Com toda certeza, doutor Roberto. Doutor Roberto, acho que conseguimos falar. Tem mais alguns pontos dessa segunda fase? Tem mais algum ponto que nós não falamos, que o senhor lembra? O que acontece nessa segunda fase, Marcondes, eu acho que assim já tem bastante elementos, né? Ele quis encerrar essa primeira fase, o delegado, porque estava com temporário, então ele precisava já mandar para o fórum, né? O relatório final da investigação. Tanto é que da reprodução simulada que foi feita, ele avisa, né, que o laudo, ele não tem esse laudo, será remetido para o fórum. E eu acredito também que essa reprodução simulada não vai trazer nenhum elemento novo, não vai trazer nada, Marco, porque, primeiro, o Michael não participou, né, dessa reprodução, né, ou seja, não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Uhum. E depois, pelo que eu acompanhei assim, né, não houve pontos específicos, né, que pudessem, né, levar a uma conclusão, vamos dizer, que ajudasse. O que ajudou aqui, que eu falo, são esses relatórios do Instituto de Criminalística das provas biológicas, que isso foi, sem dúvida nenhuma, gritante, assim, né, os pontos, mais de 20 pontos na casa. Por isso que eu acredito que o homicídio foi praticado na casa e não no carro, e eles têm utilizado um outro carro para fazer o transporte e a ocultação do cadáver. Né? Tanto é que você vê que ele se contradisse, inclusive na suposta confissão dele, né, que ele teria enterrado o corpo. Quando, na verdade, o corpo não foi enterrado. Não então, foi. Por isso que eu acho que há, no mínimo, mais pessoas aí que tenham participado, né, não sei se é que eu falo, do crime de homicídio ou só da ocultação. Porque, como eu disse aqui, o delegado deixou uma brecha assim, para eventual defesa dessas outras pessoas no dia de amanhã, que ele colocou exclusivamente, né? Que Michael exclusivamente teria matado Vitória. Né? Então, essa é a minha preocupação, assim, a parte técnica. Que a gente sabe, uma palavra mal empregada, mal expressa, principalmente num processo crime, tem um peso muito grande, que depois, lá na frente, num outro processo, que vai ter outro processo, como do caso Vitória e Gabriele, né? Que nós tivemos... O primeiro foi o pedreiro, depois os executores, né, o casal de executores, e depois o mandante. Né? Então foram 4 processos, 4 inquéritos, né, aliás, 3 inquéritos, que acabou culminando na condenação de todos. E aqui muito provavelmente vai haver isso, né, com essa investigação, essa segunda fase, esse desdobramento, né, com a apuração. Mas o que me chama a atenção, né, repito aqui, é esse exclusivo. Que ele não está dizendo, né? No caso do Vitória Gabriele, que a autoridade policial desmembrou o inquérito, né, para poder apurar quem seriam os outros responsáveis, aqui também vai ser a mesma coisa. Mas a única questão que me preocupa, né, é esse exclusivamente colocado pela autoridade policial. Né? Isso pode dar margem, no dia de amanhã, numa eventual defesa desses terceiros aí, né? Terceiro, quarto, quinto aí, para, vamos dizer, uma absolvição com relação ao homicídio. Fechado. Perfeito, doutor Roberto, perfeito. Eu acho que conseguimos alcançar tudo dessa fase agora que poderíamos falar, né? Que temos a possibilidade de falar, porque tem o resto não poderíamos falar, porque senão atrapalharia demais aqui as investigações. E vocês podem ficar certos, teremos pessoas envolvidas e teremos
um nome em específico que será uma surpresa. E ninguém esperaria. Mas vamos deixar quieto aqui, vamos deixar assim, deixem a polícia trabalhar, e assim que sair, assim que eles falarem, fizerem o que tem que ser feito, aí nós colocaremos. Não me importa em ser o primeiro, ou segundo, ou terceiro a falar, me importo é que o resultado seja alcançado, e que a justiça seja feita para vitória. Doutor Roberto? Não, e é isso que nós esperamos, né? Que a justiça realmente seja feita e coloque, né, o principal ou os principais ou suspeitos aí atrás das grades e que possam responder e serem condenados pelo tribunal do júri, né? É isso que aguardamos. Isso que eu ia perguntar, doutor Roberto. Essas pessoas, quando alcançadas, elas também vão responder dentro do tribunal do júri, né? Porque é do crime do homicídio, né? São correlatos ao crime do homicídio, então eles também vão responder ao tribunal do júri, não é isso? Então, aí só precisa ver o seguinte, Marconi, se a autoridade policial não incluir, né, contra a participação, alguma coisa no homicídio, se excluir o homicídio, né, vai para a vara comum. Né? Entendi. Então tem chance deles não responderem. Pode ser que... Porque, não, deixa eu só te falar, por que não vai ser julgado? Como nós tivemos aqui, só para você colocar, para as pessoas entenderem, do Paulo Cupertino, só para poder entender. Uhum. Paulo Cupertino, né, responde pelo homicídio, né, ocultação de cadáver, não, homicídio doloso qualificado. Isso. E tem as duas pessoas que deram guarita para ele. Favorecimento, né, ajudaram ele a fugir. Uhum. Então, deram guarida, né, então é o favorecimento pessoal que a gente chama. Só que acontece, a autoridade policial fez um relatório colocando o Cupertino e esses dois amigos dele. Né? O Ministério Público denunciou, né? Como você disse, é correlato, né? Denunciou Paulo Cupertino pelo homicídio, né? E essas duas pessoas pelo favorecimento pessoal. Só que estão respondendo, foram pronunciados, né? E vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Só que vai acontecer, Marconi, quando for a sessão do Tribunal do Júri, a defesa técnica vai pedir, né, para o juiz, né, o reconhecimento da prescrição. Por quê? E na época eu tinha comentado... Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Alô? Oi, tô ouvindo. Então, na época eu tinha comentado com o promotor do caso, né, o porquê que ele não desmembrava, né, para poder essas duas pessoas serem julgadas pela vara comum. Ele falou, não, doutor, tem relação. Eu falei, mas vai ocorrer prescrição. Marconi, adianta. Aqui é a mesma coisa. Se levar 3, 4 anos, né, forem só pela ocultação, só pelo favorecimento, pode ser que se forem julgados em conexão, né, no Tribunal do Júri, pode ser que ocorra, né, uma prescrição desses crimes. Por isso, assim, e é uma coisa assim, como o delegado já encerrou contra o Maico, já, né, e tem uma denúncia, um decreto de prisão preventiva contra ele, ele sim vai responder. E se realmente, nessa segunda fase, só for apurado o crime de favorecimento pessoal, ocultação de cadáver, sem, né, relação com o homicídio, que tem a ver com o homicídio, mas sem, vamos dizer, eles serem autores, partícipes do homicídio, né, muito provavelmente, quando o delegado fizer esse relatório, vai mandar para a justiça, o promotor vai acolher e, muito provavelmente, o promotor possa mandar para uma vara singular, que não é o Tribunal do Júri. Para quê? Para que sejam julgados mais rapidamente. Entendi. Perfeito. Então... Eu, se fosse a acusação, desculpa com feito aqui, né, pediria, né, para que fosse feito isso, para evitar, vamos dizer, uma impunidade dessas outras pessoas. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.